Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar como inserir a tabela de atributos no compositor de impressão do QGIS para você poder exportar dentro do seu mapa. Eu estou utilizando como exemplo esse mapa, que é um mapa que eu elaborei do percentual de coleta de lixo nos estados brasileiros. Eu inseri a tabela de atributos do shapefile principal, que é o da proporção de coleta de lixo, e fiz algumas configurações, e é isso que eu vou explicar no vídeo. Bom, eu tenho aqui o meu compositor de impressão, já com o mapa praticamente feito, só faltando inserir a tabela de atributos. Eu vou inserir a tabela de atributos desse shapefile, dessa camada, que é esta. Veja que ela tem o nome de estado, o nome da região, o código da unidade da federação, e um percentual que eu já inseri utilizando a união de planilha com shapefile a partir de uma coluna comum, que tem outro vídeo já sobre isso. E voltando lá no compositor, a ferramenta que a gente vai utilizar para fazer essa importação é esta aqui. Adicionar uma nova tabela de atributos ao layout. Clique sobre ela e crie um retângulo em qualquer lugar do seu compositor. Eu vou criar mais ou menos por aqui e solto. Bom, nós temos várias unidades da federação, não são apenas essas que estão aqui. Ele vai criar um retângulo, mas você consegue esticar ele bastante até o final. Só que eu não quero que seja inserida, mas eu não quero que sejam inseridas todas as unidades da federação. Neste exemplo, eu só quero mostrar o percentual de coleta de lixo, mas você consegue fazer para outras situações também. Quando eu insiro uma tabela e clico em cima dela, vai aparecer essas opções aqui, que são as propriedades do item tabela de atributos. O primeiro item que você precisa configurar é a camada. Essa camada que inseriu foi a dos limites das unidades da federação, mas o que eu quero é de coleta de lixo, então eu faço alteração, que agora apareceu o percentual. A gente também tem essa ferramenta que é para atualizar os dados da tabela, se você tiver, por exemplo, elaborando um mapa de uso e cobertura e tenha feito novamente o cálculo de área. Você faz uma atualização e ele deve aparecer aí. E nessa outra opção, você configura os atributos, o que você quer que seja mostrado na tabela. Clique em Atributos e aqui você vai conseguir ver todas as colunas, nome de estado, região, UF e percentual. Você pode inserir uma coluna e você pode tirar uma coluna. Nesse caso, eu quero tirar a 1 e a 2, que é a região, então é só clicar nesse menos. E o código, que eu também não vou precisar. Nesse caso, você também consegue fazer a alteração do título, ao invés de ter nm_estado, que não significa muita coisa, eu posso inserir um título diferente, que já eu vou fazer isso. Também posso alterar o alinhamento. Se eu clicar, por exemplo, em centrado ao meio, esses nomes dessa coluna de nome estado vão ficar no meio. Vou clicar aqui para você ver. Ok? Voltando lá, nesse caso eu vou deixar médio esquerdo. E aqui a largura, que você pode alterar também para diminuir ou aumentar a largura de cada uma das colunas. Aqui eu vou colocar no título valor. E em nome de estado, eu também vou fazer uma alteração. Eu quero configurar essa tabela para que ela possa mostrar apenas os estados com maior percentual de coleta de lixo, acima de 80%. E aqui no título eu vou alterar para estados com maior percentual. Lá no título diz qual é o percentual, que é o de coleta de lixo, que é o lixo que foi destinado corretamente, que não foi para terreno baldio, que não foi deixado no meio da rua.
estados com maior percentual, e clique OK. E ele já vai fazer a alteração desse nome estados com percentual. Ainda em atributos, nós podemos fazer a alteração da ordem desses nomes ou de valores, assim como a gente consegue fazer no Excel. Então, nesse caso, eu quero classificar pelo percentual, na ordem descendente, e clicar no mais. E ele já vai criar essa ordem de classificação. Se eu clicar em OK, ele vai representar os estados com maior percentual de coleta de lixo do maior para o menor. Outra opção que eu quero é que ele me mostre apenas os valores acima de 80% de coleta de lixo. Se você quiser fazer algo parecido, você deve utilizar a opção de filtragem. Clique em Filtrar com e depois clique nessa opção de expressão. Aqui nós vamos escolher essa opção de campos e valores e escolher o campo referente ao percentual clicando 2 vezes sobre ele. E eu vou fazer um sinal de maior e dizer que ele selecione apenas os valores maior que 80. Então, eu vou querer que o percentual seja maior do que 80. E clicar em OK. Com isso, ele vai selecionar apenas os valores da coluna percentual acima de 80%. Essa é uma opção. Vamos descer um pouco a barra de rolagem. Veja que agora a tabela está bem menor. Aqui nós temos também como alterar as células marginais, quando você vai aumentando ou diminuindo, o espaçamento entre as linhas. Vou deixar um mesmo. Você também pode fazer uma alteração nessa cor do fundo da tela, se quiser. Por exemplo, quiser atribuir uma cor para o fundo dessa tabela, eu vou deixar branco mesmo. Nessas opções avançadas de customização, você também consegue fazer as alterações de colunas e linhas específicas, que eu não vou fazer. E aqui embaixo você também pode alterar a espessura da linha, para deixar as bordas mais finas ou mais grossas. E também alterar a cor. Nós também temos essas opções de fontes e estilos de texto, bastante interessantes. Os títulos você pode alterar na fonte do cabeçalho, eu vou deixar nesse caso o 11. E a fonte dos conteúdos da tabela você também pode alterar, eu vou colocar 9. Também pode alterar da mesma forma a cor e o tipo de letra, enfim, se é negrito ou normal. Aqui você pode colocar moldura. E também pode colocar um plano de fundo, se assim achar interessante. Bom, basicamente são essas opções que você tem. Logicamente que você, se quiser, também pode inserir uma tabela externa. E é muito simples. Você faz a sua tabela no Excel, salva como imagem ou faz um print e salva como imagem no Paint e importa no QGIS. Para fazer isso, você deve vir nessa opção, que é a de adicionar imagem, clicar em qualquer área, desenhar o retângulo e aqui nessa opção da fonte de imagem você procura no seu computador. Você pode inserir uma tabela clicando nesses 3 pontos e procurando no seu computador. Eu tirei um print de uma tabela do Excel, salvei como imagem e agora vou inserir no QGIS. Essa é uma outra opção, só que não tem como fazer tantas configurações como se você inserir a própria tabela de atributos. Clique em abrir e veja que foi inserida a tabela. Você consegue fazer alteração no modo de redimensionamento, pode diminuir recortando, pode utilizar trecho. Eu geralmente utilizo esse aproximar mesmo. E aqui você pode alterar a posição, por exemplo, para meio, que é a posição em relação ao retângulo que você inseriu. E você consegue aumentar e diminuir essa tabela, assim como foi feita com a outra.
Mas como eu falei, não existem tantas opções. A gente pode alterar também aqui a imagem, alterar a rotação da imagem e utilizar outras opções que são padrões para diferentes tipos de elementos de um mapa. Agora a gente pode exportar e ver como é que ficaram essas tabelas no mapa. Eu vou clicar nessa opção e alterar apenas para a tabela 2. Vou colocar 150 para ir um pouquinho mais rápido. Foi exportado e se a gente abrir, nós vamos ter a tabela que foi inserida a partir da tabela de atributos do QGIS e vamos ter uma outra tabela que é aquela que foi inserida como imagem. Veja que a resolução da tabela que foi inserida dentro do próprio QGIS, usando a tabela de atributos, é melhor. E é o que eu recomendo quando você estiver trabalhando com dados que estejam contidos dentro do Shapefile. Bom, essa é a dica de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal.